Fala, meus queridos! Léo Ponte na área para a gente falar um pouquinho sobre question words, tá? Então, question words é um assunto que cai em toda prova. Qualquer prova pode cobrar, pode ser cobrado de formas bastante diferentes, né? É um assunto que está sempre presente ali de uma forma ou de outra nas provas, às vezes não como objeto direto da pergunta ali, né, da questão, mas está no texto, está no enunciado, está na própria alternativa, e ter o conhecimento acerca dessa classe, né, de palavras aí vai ajudar bastante. Então, vamos começar aqui no nosso PowerPoint falando sobre o que são os question words. Então, os question words, eles nada mais são do que os pronomes interrogativos, tá? Os pronomes interrogativos da língua inglesa. E esses pronomes interrogativos, eles são usados ali sempre no início da frase, porque eles têm o propósito, que é inclusive o nosso segundo tópico aqui, de introduzir perguntas, certo? Então, o propósito de um pronome interrogativo é introduzir perguntas. E essa pergunta que ele vai introduzir, aí é que a gente diferencia qual pronome a gente vai usar em qual situação. A gente pode estar fazendo uma pergunta genérica, a gente pode estar fazendo uma pergunta específica, a gente pode estar falando sobre tempo, a gente pode estar falando sobre lugar, a gente pode estar falando sobre motivo, a gente pode estar falando sobre posse, certo? A gente pode estar falando de algum tipo de mensuração, de metrificação de alguma coisa, certo? Então, tudo isso vai fazer diferença na hora de saber qual pronome interrogativo a gente deve usar em cada situação. Perfeito? Então, esses aqui são os pronomes interrogativos que a gente vai ver hoje, tá? Where, when, why, who, whom, what, which, whose e how. Saiu um zero aqui, nada a ver, né? E how. Tá? Então, esses são os pronomes interrogativos, os question words, que a gente vai ver hoje. E esses question words, ou interrogative pronouns, tá? Eles dão a introdução a frases que a gente conhece como WH questions, tá? O que é uma WH question? Uma WH question é uma pergunta que é iniciada com um pronome desse aqui, com um pronome interrogativo. Porque você vê que, apesar de how começar com H, todos os demais começam justamente com WH. Where, when, why, who, whom, what, which e whose. Todos eles começam com WH. Então se tornou comum pegar essas frases, né, essas perguntas construídas a partir do uso dos pronomes interrogativos e chamar de WH questions, tá? Então, a gente tem os question words, que são os pronomes interrogativos, e eles introduzem as WH questions. Show de bola? E aqui a gente tem dois exemplozinhos só para você entender. Então, quando eu falo where did you go, né, esse where, ele dá a noção de lugar. Então, eu estou perguntando onde. Onde você foi, ou para onde, ou aonde você foi. Perfeito? Então, esse é o primeiro uso aqui. O segundo exemplo é why did you do this? Então, por que você fez isso? Perceba que o why aqui está cobrando, está perguntando o motivo, a razão, a motivação para fazer alguma coisa, certo? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui nos pronomes interrogativos. E a gente vai ver que, caso a caso, né, como cada um deles é usado, quais situações e tudo mais, vamos entender um por um bem direitinho. Falou? Então, nessa parte introdutória, eu vou ficando por aqui e depois a gente vem com cada um de forma específica. Falou? Aquele abraço. Fala, meus queridos! Léo Ponte na área agora para a gente falar um pouquinho do pronome interrogativo what, certo? Do question word what. E a gente vai ver que what é uma palavra que é usada para introduzir perguntas genéricas, ou seja, ele é o equivalente ao o que ou qual na nossa língua, certo? No português, e ele vai ser usado quando eu perguntar qual alguma coisa, ou o que você está fazendo, por exemplo, certo? Então, a gente usa o what nessas situações. Só que a gente vai ver que o what ele tem uma correlação bastante forte com o which, que é um que a gente vai ver na sequência. Então já grava isso.
o what, ele introduz perguntas que são genéricas, certo? Então, quando eu pergunto o que você está fazendo ou o que você fez, eu proporciono para você o quê? Liberdade de resposta. Você pode me dizer qualquer coisa. Então, ele introduz perguntas genéricas e proporciona respostas abertas, amplas, livres. Então, eu pergunto, qual é o seu nome? Veja que eu não estou limitando a quantidade de nomes. É diferente de uma situação onde eu vejo, por exemplo, assim, vamos supor que eu já te conheci em algum momento e hoje eu te encontro e eu falo, puta, cara, eu não estou lembrando o nome. O seu nome é qual? É Antônio ou José? Sabe? Você está numa dúvida ali específica, eu não lembro se o nome do cara é Antônio ou José. Então, nesse caso, você está o quê? Afunilando a resposta, a pergunta, certo? Ou seja, você tira do cara a liberdade de resposta. Quando eu pergunto qual é o seu nome, você pode me responder qualquer coisa, porque eu não faço ideia de qual é o seu nome, certo? Então, você pode me responder Antônio, José, Maurício, Anderson, qualquer coisa, certo? Tá valendo ali, porque eu deixei aberto, eu não sei qual é seu nome. Beleza? Então entenda isso. What introduz perguntas genéricas. Quando eu pergunto what's your name, eu posso receber qualquer nome aqui como resposta. Quando eu pergunto what do you do for a living? Ou seja, o que você faz para viver, né? Qual é a sua ocupação? Qual é a sua profissão? Basicamente é isso que essa pergunta quer dizer. Aqui você pode me responder qualquer coisa, certo? Então, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou militar, eu sou vendedor, eu sou padeiro, eu sou qualquer coisa, certo? A resposta aqui ela é aberta, perfeita? Esse é o grande lance do what. Show de bola? Legal? Aí, então, a gente encerra aqui a parte do what e, na sequência, a gente vai entender um pouquinho do which. Legal? Então, é isso aí. Falou. Aquele abraço. Fala, meus queridos! Léo Ponte na área para a gente falar agora um pouquinho sobre which, pronome interrogativo which. Né? Nós já vimos o what e vimos que o what, ele introduz perguntas que são genéricas. Ele pergunta o que, qual, mas ele te proporciona liberdade na hora de responder. E aí a gente vai entender que essa é a diferença do what para o which, porque o which, ele basicamente é a mesma coisa, certo? Então vou perguntar qual carro você gosta mais, certo? Só que, qual é a diferença? A diferença é que com which eu tenho opções delimitadas. Eu limito, eu estreito a tua possibilidade de resposta, certo? Então ele introduz perguntas mais específicas e apesar dele ser bastante similar ao what, ele não te dá a liberdade de resposta, ele proporciona respostas que são mais limitadas. E como é que você faz essa limitação? Oferecendo opções, certo? Então você oferece opções para o seu interlocutor. Você fala assim, de qual carro você gosta mais? Qual é seu carro preferido? Se eu deixo aberto assim, eu perguntaria com what. Mas para usar o which, eu falo, qual é seu carro preferido? O azul ou o vermelho? Opa, aqui eu já delimitei as suas opções. Eu já disse que eu entendo que o seu carro preferido é um desses dois. Qual deles é o seu carro preferido? Certo? Então, assim, ele limita as suas opções. Perceba aí, ó. Which car do you like the most? Então, qual carro você gosta mais? O azul ou o preto? Certo? Segundo exemplo, which is your favorite? Chicken or beef? Qual é seu favorito, seu preferido? É frango ou carne bovina, certo? Então, esse é o lance do which. Quando a gente usa o which, a gente naturalmente delimita, a gente restringe as possibilidades de resposta, certo? É claro que numa conversa real, numa conversa no mundo aí fora do mundo ideal, do mundo perfeito, você vai perguntar qual é seu preferido, frango ou carne? E aí o cara pode responder, olha, na verdade, o meu preferido é carne de porco. O meu preferido não é nem frango e nem carne. Então ele pode fazer isso na vida real, né, no diálogo do dia a dia. Mas por regra, né, da gramática, de uso do which, né, você pergunta quando você já tem uma noção ali que o cara gosta de um ou de outro. Perfeito? Show de bola? Então, assim a gente vai encerrando aqui esse
pronome interrogativo which. A gente se vê na sequência com mais. Aquele abraço. Fala, meus queridos! Léo Pontes na área para a gente falar agora um pouquinho sobre o when. Então, esse pronome interrogativo, ele é um pronome interrogativo muito específico, tá? Porque ele só é usado na situação de você estar perguntando alguma coisa relacionada a tempo. Ele não tem nenhum outro uso que não seja esse, né? Então, sempre que o pronome interrogativo when estiver sendo utilizado, ele vai estar fazendo referência a tempo. Como assim referência a tempo, mestre? Ele é equivalente ao nosso quando, né? A gente usa o pronome interrogativo quando somente para introduzir perguntas relacionadas a tempo. Então, quando eu falo assim, quando você joga bola? Então, eu quero saber que dia, que horário, né, em que momento. Quando você comprou sua casa? Então, eu quero saber quando foi, em que momento foi que isso aconteceu, certo? Então, sempre que eu uso o pronome interrogativo when, quando, eu estou pedindo para você situar para mim em que momento da linha do tempo, né, determinado evento aconteceu, certo? Então, ele é um pronome interrogativo específico, introduz perguntas relacionadas a tempo e é sempre usado para perguntar quando alguma coisa aconteceu, tá? Não tem mistério, não tem detalhe, não tem nada aí para a gente falar adicional em relação a esse pronome, tá? Você identificou o pronome interrogativo when, você vai necessariamente entender que a pergunta é relacionada a tempo. Então, when will you go shopping? Quando você vai às compras? Quando você vai fazer compras? When did you graduate? Tá? Então, quando você se formou? Perceba que a gente tem questões, né, que fala assim, dependendo da instituição, da escola, pode cobrar questões desse tipo. Ele te dá uma frase, por exemplo, que ele tirou de um texto na prova, e ele pergunta qual pergunta você poderia fazer para ter aquela frase como resposta. E aí, normalmente, essa é uma questão que envolve justamente os pronomes interrogativos. Você tem que entender qual é a principal mensagem daquela frase do enunciado para entender qual pronome interrogativo você vai usar. Então, vamos supor, eu falo assim, eu tiro um trecho do texto que fala assim, ela se formou em Direito em 4 anos, né? Então, se eu digo que ela se formou em Direito em 4 anos, qual é a informação principal que eu estou passando aqui? A informação principal que eu estou passando aqui é o tempo que levou para ela se formar. Se é o tempo que levou para ela se formar, então eu tenho que usar o pronome interrogativo adequado para essa resposta, certo? Então eu não vou perguntar quando ela se formou, eu não vou perguntar onde ela se formou, eu não vou perguntar se ela se formou, eu vou perguntar quanto tempo levou para ela se formar. Legal? Então esse tipo de pergunta, de questão, ele está se tornando bastante comum e é algo que você tem que ter atenção. Você precisa identificar qual é a principal mensagem da frase do enunciado para saber qual é o pronome interrogativo adequado. Então, quando a mensagem principal, né, da frase estiver envolvendo quando algo aconteceu, certo? Então, assim, ela bateu a cabeça no dia do seu aniversário. Qual é a pergunta correta para ter essa frase como resposta? Quando ela bateu a cabeça? Aí a resposta ela bateu a cabeça no dia do seu aniversário. Certo? Beleza? Então é isso. Fique atento a esse tipo de coisa porque está ficando cada vez mais comum. Show? Então é isso aí. Assim a gente encerra aqui essa parte sobre o when. A gente se vê na próxima. Fui! Fala, meus queridos! Léo Pontes na área, para a gente falar aqui agora um pouquinho do pronome interrogativo where. E o pronome interrogativo where, ele é tão específico quanto when. Ele é um pronome que traz a mesma especificidade, só que agora não relacionada a tempo, mas sim relacionada a lugar, certo? Então, agora eu não uso esse pronome interrogativo quando eu quero saber quando alguma coisa aconteceu, mas sim quando eu quero saber onde alguma coisa aconteceu, certo? Então, ele é um pronome interrogativo específico, ele introduz perguntas que são relacionadas necessariamente a lugares e ele é sempre usado para perguntar onde alguma coisa aconteceu. Então, perceba aí nos exemplos. Where will you go shopping? Onde você vai fazer compras? Certo? Where
did you graduate? Então, onde você se graduou, certo? Então, dentro daquela história de uma questão que te dá ali um enunciado com uma frase, qual pergunta você poderia ter para ter aquela frase como resposta, né? Imagina que a frase é a seguinte, sei lá, Maria se formou em Harvard. A pergunta é, onde você se formou? Para ter aquilo como resposta. Certo? Então, where did you graduate? Show? Então é isso aqui que você tem que ficar atento. Você vai usar quando você estiver fazendo uma pergunta relacionada à localização de alguma coisa, relacionada a lugar. Perfeito? Então, assim, sem mais, tá? Para falar sobre o where, bem direto ao ponto, bem curtinho, para você entender de uma forma bastante simples. Falou? Aquele abraço. Fui! Fala, meus queridos! Léo Pontes na área, para a gente falar agora um pouquinho do pronome interrogativo why. E esse pronome interrogativo é um pronome interrogativo na linha também de when e where, ou seja, um pronome interrogativo bastante específico que é usado numa situação específica, tá? Então, o pronome interrogativo why, ele é o equivalente ao nosso porquê. Que porquê, mestre? A gente tem um monte de porquê. O porquê é separado e sem acento. Tá? Ou seja, aquele porquê que introduz pergunta. Show? Então, why é o equivalente aí a esse porquê quando está sendo usado como pronome interrogativo, né? Claro. Então, é um pronome interrogativo extremamente específico que tem a ideia de perguntar coisas que são relacionadas à causa, ao motivo de alguma coisa ter acontecido, certo? Então, quando eu pergunto assim, por que você ficou doente? Qual é a minha ideia ao fazer isso? É querer saber qual foi o motivo, qual foi a razão de você ter adoecido. Aí você vai falar assim, ah, não, cara, eu tomei muita chuva e fiquei depois pegando vento e aí eu fiquei resfriado, certo? Então, essa é uma razão para você ter adoecido. Perfeito? Então, quando a gente usa when, ou melhor, why, perdão, a gente está sempre atrás ali de entender qual foi o motivo, qual foi a razão de determinada coisa ter ocorrido. Perfeito? Então, ele é um pronome interrogativo muito específico, assim como when e where, e ele introduz perguntas que são relacionadas ao motivo de alguma coisa ter ocorrido, tá? E ele é sempre usado para perguntar o porquê de algo ter acontecido. Show? Legal, então vamos para os exemplos. Why will you go downtown tomorrow? Então eu pergunto, por que você vai ao centro da cidade amanhã, tá? Downtown é como se fala o centro da cidade em inglês, tá? Então, por que você vai ao centro da cidade amanhã? Com essa pergunta, eu quero saber qual é a razão, qual é o motivo. Para que você está indo lá? Então, você está indo ao centro da cidade, você vai perguntar, você vai responder assim, ah, eu estou indo ao centro da cidade porque eu preciso ir ao banco, certo? Então, você está estabelecendo ali a razão, perfeito? Segundo exemplo, why did you run from them? Então, por que você correu deles? Entende? Então, sei lá, a resposta aí seria porque eu achei que eles fossem me assaltar, né? No Rio isso aí faz muito sentido. Você vê uma galera meio esquisita vindo junto e você já fala, nossa, cara, estranho isso aí. O cara já sai correndo ali para evitar algum assalto, alguma coisa. Então ele já fala, ó, por que você correu deles? Porque eu fiquei com medo de ser assaltado, certo? Então, é uma resposta possível aí. Perfeito? Então, why vai sempre trazer ali a ideia, pedir o motivo, a razão de alguma coisa ter acontecido. Show de bola? Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Falou, aquele abraço. Fala, meus queridos! Léo Pontes na área, para a gente falar um pouquinho dos pronomes interrogativos who e whom. Legal? Então, vamos avançar aqui para a gente falar um pouquinho deles. É bom que a gente entenda como cada um deles funciona, então vamos começar pelo who, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu preciso que você saiba que ambos, né, esses dois pronomes interrogativos, tanto o who quanto o whom, são usados exclusivamente para falar de pessoas. Qual é a diferença? Quando eu uso um, quando eu uso o outro? Vai depender da função, né, que esse pronome está ocupando, na função que ele está fazendo ali na frase, beleza? Então, vamos lá. Who, vamos começar por esse.
Who é um pronome interrogativo que se confunde muito com whom na hora do uso, e eu já te adianto, já de cara, que o who, ele é muito mais usado que o whom, tá? O who, ele popularmente é o pronome que mais é usado e naturalmente ele acaba sobrepondo o whom em muitas situações. Então você vai ver esse pronome aqui muito mais vezes do que você vai ver o whom, tá legal? Então ele introduz perguntas que são relacionadas a pessoas, tá? Ele pode ser usado tanto na função de sujeito quanto na função de objeto, tá? Então você tem ali diferentes situações de uso para ele. Você vai ver que o whom, ele já é mais engessado, até por isso você vê que ele é menos usado, tá? O whom, como ele é um coringa, né, você pode usar ele em qualquer situação ali, basicamente, as pessoas acabam preferindo usar o who o tempo todo, porque a chance de você errar é zero, né? Quando você usa o whom, você tende a correr mais risco de errar, né? Então, vamos lá. Exemplos. Who will you go downtown with? Então, com quem você vai ao centro? Então, perceba aqui, né? Who will you go downtown with? Com quem você vai ao centro? Legal? Tranquilo? Legal. Então, aqui, ó. Who did you meet yesterday at the mall? Quem você encontrou ontem no shopping? Então, você vai observar, né, que quando você tem a preposição na frase, essa preposição ela vai ter um posicionamento específico dela, que muitas vezes vai ser muito diferente do português, né? E muitas vezes vai acabar te deixando confuso. Então esse with, na tradução, ele fica muito estranho, porque se você for traduzir de forma literal, who will you go downtown with? É quem você vai ao centro da cidade com. A gente não usa assim no português, mas no inglês é possível, né? Então, no inglês, você pode fazer Who will you go downtown with, né? Sem problema nenhum, porque esse with, ele fica atrelado ao verbo. Lembra você que essa preposição, ela é pedida pela regência do verbo, porque quem vai a algum lugar com alguém, beleza? Se você quiser colocar alguém, esse alguém vai junto com a preposição with, que é com, tá? Então, assim, você tem essa preposição atrelada ao verbo. Então, ela fica ali junto com o verbo na sequência. Ela não vai lá para o início da frase, como a gente faz no português, onde você fala com quem você vai, né? Se você observar, no português a gente faz isso. A gente fala com quem você vai. Ou seja, o pronome interrogativo acaba puxando a preposição, que é a regência do verbo, para junto dele. No inglês, não necessariamente isso acontece. Então, você observa ali que a preposição está no final da frase sem problema nenhum. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso na parte ali sobre preposições. Então, você não precisa se preocupar. Show? Então, na parte de preposições, com os pronomes interrogativos. Então, você nem precisa esperar até a aula de preposições. Você vai ver isso em um item posterior desse mesmo capítulo aqui. Beleza? Então, o who vai tratar de pessoas e pode ser usado tanto na função de sujeito quanto na função de objeto. Você tem, por exemplo, who is he? Quem é ele? Tá? Então, você tem várias situações aí para usar o who. O whom, ele já é mais limitado. Ele também só faz referência a pessoas, tá? Só introduz perguntas relacionadas a pessoas. Porém, ele só pode ser usado na função que a gente chama de função de objeto, tá? Então, ele somente vai ser usado quando você tem uma situação em que a gente chamaria no português basicamente de um objeto indireto. Então, seria o equivalente a gente ter um objeto indireto na língua portuguesa, tá? Seria esse equivalente aqui. Por que que eu digo isso? Porque ele está sempre atrelado a uma preposição. Ele está sempre atrelado a uma preposição. Então, o whom, tá? Ele tem ali, ele pode ser usado com verbos que vão trazer essa preposição junto dele. Beleza? Beleza, vamos ver os exemplos para ficar mais claro. With whom will you go downtown? Com quem você vai ao centro da cidade, tá? Então, aqui você já observa que com o pronome interrogativo whom, ele puxa essa preposição aqui.
ele puxa essa preposição aqui. Então, você fala com quem, igualzinho você faz no português. Ah, mestre, então sempre vai ser assim? Só pode ser assim? Calma, não foi isso que eu disse. Como eu já disse antes, detalhes acerca dessas preposições você vai observar no item em que a gente fala sobre preposições com os pronomes interrogativos. Mas grave que isso aqui é bastante comum no uso do whom, tá? Então, ele vai puxar essa preposição para perto dele. Vai ser bem menos comum você ver uma estrutura assim, ó. Whom will you go downtown with? Ah, mestre, isso aqui é incorreto? Não é incorreto, mas é incomum. O whom, normalmente, tá? 90% das vezes você vai ver o whom atrelado à preposição, a preposição junto dele, tá? Então, essa é uma construção possível, essa aqui, tá? Mas é uma construção bem menos comum, bem menos utilizada. Da mesma forma, o exemplo de baixo. To whom did you talk yesterday at the mall? Então, com quem você conversou ontem no shopping, tá? E aí você vê o uso da preposição to. Por quê? Por causa da regência do verbo to talk. Quando você fala que alguém conversa com outra pessoa, perfeito? Perfeito. No inglês, a preposição utilizada é talk to someone. Someone, tá? Então, aqui você observa o uso da preposição to. E esse to, ele é puxado aqui para o lado do whom, tá? Da mesma forma que o with no exemplo de cima. Legal? Tranquilo? Ah, mestre, eu posso ter whom did you talk yesterday at the mall with? Você até pode, tá? Mas é menos comum, como eu já disse. Legal? Tranquilo? Então, o who e o whom é basicamente isso que você precisa saber. Eles são ambos relacionados fazem perguntas relacionadas a pessoas, né? A diferença é que o whom grava dessa forma. O whom, ele vai ser usado em situações que a gente chamaria de objeto indireto, tá? No português, ou seja, ele vai ser usado em frases, em perguntas que possuem a preposição. O who, por sua vez, ele já não tem isso. Eu posso fazer a pergunta assim, who is he? Quem é ele? Sem problema nenhum, não tem preposição, tá tudo certo, tá? Agora o whom já não. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. A gente se vê no próximo. Aquele abraço. Fui! Fala, meus queridos! Léo Ponte na área para a gente falar agora um pouquinho sobre o pronome interrogativo whose. E aí, diferente de who e whom, apesar dele lembrar, né, um pouco esses outros dois, o whose ele já tem um uso muito mais tranquilo aí de você pegar, né? Porque é uma situação altamente específica, né? Ele também é usado quando a gente está fazendo perguntas que são relacionadas a pessoas, tá? Assim como o who e o whom, mas o uso dele é bem diferente dos outros dois, tá? Ele é usado em perguntas que sejam relacionadas à posse, tá? Então você vai ver muito a ideia do whose dentro da ideia do de quem, certo? Então quando eu quero perguntar, sei lá, de quem é essa casa, eu uso whose, porque eu estou fazendo uma pergunta onde a resposta é uma pessoa, certo? Ou seja, é relacionada à pessoa, mas a pergunta em si ela está tratando da posse de algo, ou seja, quem é o dono? De quem é essa casa? Whose house is this? Certo? Então, de quem é essa casa? Quem é o dono dessa casa? Perfeito? A pessoa que você vai me responder é a pessoa que é dona daquele imóvel, daquela casa. Perfeito? Então, ele é usado para perguntas que sejam relacionadas à posse, é o equivalente ao de quem, né, no português. Então, olha só, whose car is this? Então, de quem é esse carro? De quem é esse carro?
tá? De quem é esse carro? Essa é a pergunta. Depois, whose books, tá? Did you use to study for the test? De quem são esses livros que você usou para estudar para a prova? De quem são esses livros que você usou para estudar para a prova? Certo? Então, whose books did you use to study for the test? Legal? Tranquilo? Então, o whose, ele é usado dessa forma. E se você for olhar do ponto de vista estrutural até, o whose, perceba que ele traz logo na sequência o substantivo cuja posse a gente está tratando. Então, a gente está falando aqui, whose car, whose books, certo? A gente não fala, whose is this car? Beleza? Eu não posso falar, whose is this car? Isso seria errado, né? Que é a estrutura que a gente usaria no português, de quem é esse carro. No inglês, não. Você vai usar o whose e esse objeto, que é a posse dele que importa pra gente, ele vai estar colado no whose. No caso aqui, é a posse do carro. No caso do exemplo de baixo, é a posse dos livros. Então, é justamente esse o substantivo que vai vir colado ali no pronome interrogativo whose. Legal? E depois você continua a pergunta. Is this, did you use to study for the test? Legal? Mas aquilo que está sendo tratado, a posse dele, né, o objetivo da posse ali, da pergunta, ele vem colado, tá? Vem colado no pronome interrogativo. Perfeito? Então é uma diferença estrutural aí e para você ficar atento. Beleza? Tranquilidade? Então é isso aí. Assim a gente encerra aqui essa parte falando sobre whose. A gente se vê na sequência. Falou! Fala, meus queridos! Léo Ponte na área para a gente falar agora um pouco sobre o pronome interrogativo how. E o pronome interrogativo how, ele é o mais, eu não diria mais complexo, tá? Mas eu diria que é o que tem mais usos diferentes. Então você vai usar o how em muitas situações diferentes. Então essa acaba sendo a peculiaridade desse pronome interrogativo, né? Então vamos falar um pouquinho desses usos aí, né? Ele é usado em muitas situações diferentes. Quando é usado sozinho, ele tem a ideia de como. Então quando eu falo assim, how are you? Eu estou perguntando como você está. Certo? Eu estou usando como. Ele traz essa ideia de como na língua portuguesa, certo? Então, como você está? How do you do this? Como você faz isso? De que maneira? De que forma? Como? Certo? Então, o how, quando é usado sozinho, ele traz essa noção de como. Agora, o how, ele pode ser associado a outras palavras, certo? Que pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, né? E quando você associa esse how a outras palavras, ele vai mudando o significado, mas normalmente ele vai ser usado na ideia de quantificar, de metrificar alguma coisa. Como assim, mestre, quantificar, metrificar? Então, quando eu falo assim, qual é a sua idade? Na verdade, eu quero saber o quão velho você é, certo? Eu quero mensurar qual é a sua idade, ou seja, há quantos anos você já nasceu. Quando eu pergunto a sua altura, eu quero saber o quão alto você é. Eu estou metrificando, eu estou medindo, mensurando a sua altura. Quando eu falo assim, quanta água você bebe por dia, eu estou tentando fazer o quê? Uma metrificação, uma mensuração da quantidade de água que você bebe por dia. Então, para tudo isso, a gente usa o how, perfeito? Então, o how, ele é usado, né, quando acompanhado de outra palavra, ele muda. E esse novo uso do how, ele é usado normalmente para estabelecer a intensidade ou quantidade de alguma coisa. Então, quando eu falo how are you, ou seja, o how sozinho, ele traz a ideia de como. Agora, quando eu falo assim, how fast is this car? Ou seja, o quão rápido é esse carro? E aí você vai falar assim, esse é um carro muito rápido, ou esse é um carro que faz de 0 a 100 em tantos segundos. Você vai me dar algum dado que me permita metrificar, certo? Que me permita mensurar
o quão rápido é esse carro. Ou você vai me dar uma noção de velocidade máxima, ou de aceleração, ou de alguma coisa nesse sentido. Perfeito? Então, aqui seria algo do tipo o quão rápido é esse carro. Legal? Aqui, how many friends do you have? Quantos amigos você tem? Quando eu pergunto how many, com um substantivo contável, claro, né, depois de many, então, quantos? Quantos? Ou seja, eu estou querendo quantificar a sua quantidade de amigos. Então, quantos amigos? Certo? E aqui, ó, quando eu falo how old is your father? Ou seja, estou perguntando qual é a idade do seu pai. Mas na realidade, se você for levar ao pé da letra, eu estou perguntando o quão velho. O quão velho, tá? É o seu pai. Você vai falar assim, meu pai tem 63 anos de idade, beleza? Então, quando você fala que seu pai tem 63 anos de idade, você deu, né, para o interlocutor, para quem te fez a pergunta, essa metrificação, essa mensuração. Ou seja, a partir daí ele já tem um dado para estabelecer o quão velho é o seu pai. Show? Tranquilo? Então o how, ele tem outros usos, está tudo abordado na parte escrita aqui direitinho, mas para a gente não se alongar, para não ficar um bloco muito longo e a gente tratar de tudo mais de uma vez, inclusive, você fica aí, então, com os outros possíveis significados e usos do how na parte escrita, e aqui a gente foca em pegar a ideia, a lógica desse uso, perfeito? A partir daí vai ficar mais simples de você assimilar os outros usos também. Show de bola? Então é isso aí. Muito obrigado, até a próxima. Valeu! Fala, meus queridos! Léo Pontes na área. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre perguntas diretas e perguntas indiretas. É um conceito um pouco estranho, um pouco diferente, apesar de a gente possuir também esse tipo de nomenclatura no português. É algo que a gente não costuma dar tanta atenção ou estudar tanto quando a gente está vendo a parte de língua portuguesa, né? Mas é um conceito interessante, um conceito bastante simples até. Então, vamos lá, vamos começar falando do que são as perguntas diretas, tá? Então, a pergunta direta nada mais é do que tudo aquilo que a gente viu até agora nos pronomes interrogativos, ou seja, são as perguntas onde você faz diretamente, você pergunta de forma direta aquilo que você quer saber. Você não faz uma pergunta secundária, você não faz nenhum rodeio, né? Você simplesmente vai direto ao ponto, da maneira mais direta e concisa possível, você faz ali a sua pergunta, tá? Então as perguntas diretas são aquelas que a gente viu até agora, com uso padrão de auxiliares, modais, verbo to be, question words e tudo isso, tá? Então, tudo aquilo que a gente viu até agora são as perguntas diretas. São a forma mais concisa e objetiva, tá? Direta de fazer uma pergunta. Elas vão direto ao ponto e estabelece logo de cara qual é a informação que ela deseja. Então, quando eu falo assim, when did you get promoted? Então, quando você foi promovido? Pô, tem uma forma mais direta, rápida, concisa, né, de você fazer essa pergunta? Não tem. Quando você foi promovido? Ponto final, certo? Olha aqui. Why do you study so much? Por que você estuda tanto? Pergunta direta, direto ao ponto, tá? Então, quando você estabelece, você forma uma pergunta da maneira padrão, digamos assim, você acaba por entrar no que a gente chama de pergunta direta. Agora vamos falar um pouquinho da pergunta indireta, e vai fazer mais sentido o conceito de pergunta direta quando a gente entender a pergunta indireta. Então vamos lá. A pergunta indireta, ela, primeiro de tudo, né, ela não é usada em qualquer situação. A pergunta indireta, normalmente, ela acaba sendo usada em situações que a gente está querendo ser mais educado ou em situações em que a gente está num discurso indireto, ou seja, a gente está relatando uma situação. Então, quando você quer ser educado, o que você faz? Ao invés de você falar assim, apaga a luz aí, por favor, ou melhor, você pode apagar a luz? Pergunta direta. Você apaga a luz, por favor? Pergunta direta.
Pergunta indireta. Você poderia? Você se incomodaria? Será que você poderia apagar a luz? Outra coisa, eu falo assim, vamos pensar aqui numa pergunta direta. Onde é o colégio? Isso é uma pergunta direta. Pergunta indireta. Você sabe me dizer onde é o colégio? Você tem conhecimento do caminho para eu chegar até o colégio? Você sabe, né? Você pode me dizer? Esse tipo de coisa. Então é quando você faz esse rodeio, normalmente porque você quer ser educado. Você não quer chegar atropelando o cara com a pergunta, onde que é o colégio? Você fala, pô, você poderia me dizer onde é o colégio? Né? Então é uma forma ali de você demonstrar a educação. Uma outra forma, como eu já disse, é quando a gente usa o discurso indireto, né? Ou seja, o reported speech, quando a gente está relatando uma coisa. Né? Então eu não digo assim, eu não digo assim, ele... Onde é o banco? Eu digo, ele perguntou onde era o banco. Certo? Então ali você sabe que tem uma pergunta embutida, mas essa pergunta ela é indireta, porque ela não está sendo efetivamente feita. Você está relatando que uma pergunta foi feita. Então isso gera uma pergunta que a gente chama de indireta. Certo? Então as perguntas indiretas elas são usadas em situações mais específicas, como quando queremos ser educados, certo? Ao fazer uma pergunta, ou quando a gente tem um discurso indireto, ou seja, quando alguma coisa está sendo relatada. A pergunta é estabelecida através do contexto, pois o que é perguntado não é aquilo que se deseja saber de fato. Então, olha só, a pergunta é estabelecida pelo contexto, pois o que é perguntado não é o que você quer saber. Porque quando eu falo assim, você sabe qual é o caminho para chegar no shopping? Qual é a pergunta? A pergunta é você sabe. Você sabe qual é o caminho? A pessoa pode te responder. Tratando como uma pergunta direta, a pessoa pode te responder, sei. Acabou. Eu sei qual é o caminho. Só que, na verdade, o que você quer com essa pergunta? Você não quer saber se ele sabe. Você quer que ele te diga qual é o caminho. Certo? Então, quando você pergunta, você sabe qual é o caminho até o shopping? Você não espera que ele te responda, sei. Você espera que ele te responda, ah, sim, claro, você vai ali, pega aqui, primeira direita, segunda esquerda, você vai chegar no shopping. Certo? Então é isso que você tem que ter em mente. A pergunta indireta é uma pergunta onde você acaba perguntando uma coisa que não é o que você quer saber de fato. O que você quer saber de fato está embutido no contexto. Né? E a gente, vivendo em sociedade, a gente se acostumou a tratar dessa forma e a gente sabe, né, lidar com esse tipo de situação. Você sabe exatamente que quando alguém faz uma pergunta desse tipo para você, a pessoa não quer saber se você sabe ou não. A pessoa quer que você explique. Certo? Então, esse é o ponto. Olha aqui. A diferença estrutural é importante também. A gente vai falar sobre isso. Mas olha só. Do you know? Você sabe where the bank is? Então, você sabe onde é o banco? Eu quero saber se você sabe de fato? Não, eu quero que você me diga onde é. Certo? Mas tratando de forma literal, você poderia me responder, sim. Você sabe onde é o banco? Sim. E aí a pessoa vai ficar assim, e aí? Ué, sim, respondi. Né? Mas na realidade a pessoa quer que você diga onde é o banco. Show? Depois, can you tell me what her phone is? Você pode me dizer qual é o telefone dela? Certo? Então, você pode me dizer? A pessoa fala, posso. Então diz, pô. E aí a pessoa vai dizer. Só que você já sabe automaticamente que a pessoa não está querendo saber se você pode ou se você não pode. A pessoa quer que você diga. Depois, she asked where the school was. Ela perguntou onde era a escola. Perceba que aí não tem nenhum sinal de interrogação, porque não é uma pergunta de fato. Eu estou relatando uma pergunta. Show? Então ele se enquadra nessa ideia de pergunta indireta. Agora vamos falar sobre a diferença estrutural. Porque perceba que quando você usa um pronome interrogativo numa pergunta direta, olha só, when, usei o pronome interrogativo. A partir daqui, ó, daqui para frente, você segue uma estrutura de pergunta normal. Como assim normal, mestre? Eu vou usar primeiro o auxiliar,
pulando na frente do sujeito. Did you? Olha o sujeito aqui. When did you get promoted? Certo? Eu uso o pronome interrogativo, mas isso não afeta o restante da estrutura da interrogativa. Como é que é? Eu falo assim, I got promoted. Eu fui promovido. Beleza? Beleza. Quando a pessoa pergunta, ela pergunta assim, Did you get promoted? Certo? Você foi promovido? Beleza? Eu jogo o auxiliar na frente do sujeito e faço a pergunta, Did you get promoted? Agora, se eu quiser saber quando foi isso, eu falo, When did you get promoted? Continuo com essa mesma interrogativa aqui, não altero. Agora, perceba o que acontece quando eu vou para uma pergunta indireta. Eu falo assim, do you know? E aí, a partir daí, eu venho com o pronome interrogativo. Do you know where? E aí eu não falo do you know where is the bank? Certo? Porque se eu faço uma pergunta direta, a pergunta direta é essa aqui. Where is the bank? Onde é o banco? E aí perceba que o verbo to be is, ele vem logo depois do pronome interrogativo. Onde é o banco? Where is the bank? Show? De boa? Agora, quando eu uso a pergunta indireta, do you know? Aí eu desfaço a inversão da interrogativa. Se eu faço uma pergunta interrogativa aqui, ao invés de falar, when did you get promoted? Se a pergunta é, você sabe quando ele foi promovido? Aí a estrutura muda. Aí eu já não uso mais o did antes do sujeito. Certo? É exatamente isso que eu estou mostrando aqui. Então, olha só. Can you tell me? Can you tell me what her phone is? Se fosse uma pergunta direta, seria what is her phone? Her phone. Certo? Olha o is aqui onde ele ia estar. Mas, como é uma pergunta indireta, eu desfaço essa inversão. E o verbo vem para cá. Can you tell me what her phone is? She asked me, se fosse uma pergunta direta, where is the school? Where is the school? Legal? Mas numa pergunta indireta, she asked where the school was. Ou melhor, aqui seria where was the school. Certo? Então, she asked me where the school was. Legal? Então a gente tem essa diferença estrutural, onde o verbo ele pula lá para o final da pergunta, né? Ao invés de perguntar onde é o banco, a pergunta é, você sabe onde o banco é? Ao invés de perguntar qual é o telefone dela, você pode me dizer qual o telefone dela é? Ao invés de dizer onde é a escola, ele fala, ela perguntou onde a escola era, e não onde era a escola. Certo? Então, no português, a gente tem essa liberdade, né? A gente pode falar, ela perguntou onde era a escola, ou a gente pode falar, ela perguntou onde a escola era. Mas no inglês, não. Quando a gente usa a pergunta indireta, a gente vai somente para o uso lá no final da frase, do verbo. Ela perguntou onde a escola era. Show? Tranquilo? Então, assim, a gente vai encerrando aqui essa parte de perguntas diretas e indiretas. Falou? A gente se vê na próxima. Valeu! Fala, meus queridos! Léo Pontes na área, para a gente falar agora um pouquinho sobre as preposições. Então, vamos falar especificamente do uso das preposições com question words, tá? A primeira coisa que é importante você ter em mente é que sempre que a gente fala de preposições com question words, a gente está se referindo aqui ao assunto regência, tá? Regência. Porque é essa preposição
que é usada com question word, ela não é atrelada ao question word, ao pronome interrogativo em si. Ela é atrelada ao verbo que pede aquela preposição. Certo? Então, o verbo está pedindo aquela preposição ela vai ter um posicionamento específico dentro dessa pergunta, mas ela continua sendo atrelada ao verbo, tá? Então, esse é um ponto importante. Dito isso, a gente avança aqui para entender que o uso dessas preposições, ela traz uma estrutura que é bastante diferente daquilo que a gente tem na língua inglesa. Porque como a gente faz no português, né? Então, eu falo assim, eu fui à festa com ele. Essa preposição com, a gente mantém ela, quando a gente vai para uma pergunta, a gente mantém ela perto do pronome interrogativo. Ou seja, eu fui à festa com ele. A minha pergunta seria, com quem você foi à festa? Ou seja, essa preposição ela vai estar iniciando a frase do lado do pronome interrogativo, deixando claro ali o que eu quero como resposta, tá? No inglês, essa preposição nem sempre ela vai estar atrelada ali ao pronome interrogativo, logo no início da pergunta. Essa preposição ela pode permanecer no lugar natural dela, que você foi à festa com alguém. Então, a preposição ela fica mais à frente, lá no complemento da frase. E no inglês, você monta a frase, posiciona o pronome interrogativo, mas a preposição ela pode permanecer lá no final da frase, lá na parte do complemento da frase. Você não necessariamente precisa puxar essa preposição para perto do pronome interrogativo, como a gente faz no português. Então, por isso que fica muito estranho. Seria como eu dizer assim, ao invés de perguntar com quem você foi à festa, é como se eu perguntasse quem você foi à festa com. É muito estranho, no português não faz o menor sentido, mas no inglês faz, tá? Então, a gente pode terminar uma pergunta com preposição, tá? Pode-se terminar uma pergunta com preposição. A preposição, ela permanece colada ao verbo. Quando eu digo colada, não quer dizer que necessariamente ela esteja do lado do verbo, mas ela permanece na posição que ela teria dentro de uma afirmativa, por exemplo. Tá? Então, ela continua na posição que ela tem de acordo com o uso do verbo. Ela não vai para lá para o início da frase junto com o pronome interrogativo. Tá? Ou pelo menos não necessariamente vai. Ela pode ir, mas pode não ir também. Então, o pronome pode puxar a preposição para o início da pergunta, tá? Isso aqui é uma opção também. Então, vamos ver exemplos para deixar isso mais claro? Vamos lá. Eu falo assim, who did you go with? Então, quando eu falo que você vai a algum lugar com uma pessoa, a gente usa a preposição with com esse verbo to go, tá? Então, quem você foi com? Eu não falo with who did you go with. Olha só, what did you do it for? Certo? Então eu falo o que você fez por, ao invés de por que você fez aquilo. Por qual motivo você fez aquilo. Legal? Então aqui você começa a observar essa finalização com preposição. What are you running from? Então, quando você corre de alguma coisa, você está tentando escapar, correr de alguma coisa, você fala running from something, tá? Então, aqui, ó, o from, finalizando a frase. With whom did you go out? Opa, aqui a preposição não está terminando, beleza. Por quê? Porque com whom, normalmente você vai ver a preposição junto dele. Então, com whom é muito mais normal a gente ver uma estrutura de acordo com aquela que a gente tem no português. Outro exemplo aqui, que a preposição vem junto do pronome interrogativo. For what reason did you do it? Então, essa pergunta e essa pergunta aqui, ó, elas são iguais. Só que o que você muda? A forma de estruturar. Mas é a mesma pergunta. Então, perceba que eu posso falar what did you do it for? Ou eu posso falar for what did you do it? For what reason did you do it? Legal? Eu posso falar with whom did you go out? Ou eu posso falar whom did you go out with?
Eu posso falar what are you running from? Ou eu posso falar from what are you running? Are you running? Tá? Então, olha aí as opções. Você pode ter a preposição junto ao pronome interrogativo ou você pode ter a preposição finalizando a frase, tá? Com who é uma exceção. Com who você não pode falar assim, ó, with who did you go? Isso aqui é incorreto, tá? Incorreto. Legal? Isso aqui é incorreto. Isso não existe. Tá? Deixa eu até mudar, fazer assim, ó. With. Isso é incorreto. Agora, de resto, os outros pronomes interrogativos, eu posso usar a preposição no final ou eu posso usar a preposição colada ao pronome. Certo? Beleza? Então, who, eu posso usar a preposição colada nele? Não posso. A preposição vai estar sempre no final. Com os demais, eu posso? Sim, aí eu posso, tá? Então, o que é comum, mestre? Como é que eu vou ver mais? Você vai ver mais a preposição no final. À exceção do whom. Whom é muito mais normal você ver as pessoas usarem a preposição junto dele. Então, com whom, o mais comum é você ver isso aqui, ó. With whom did you go out? Com os demais pronomes interrogativos, é mais normal você ver a preposição separada dele, lá no final. What are you running from? What did you do it for? Who did you go out with? Tá? E por aí vai. Legal? Então é um assunto um pouco confuso, mas só para deixar claro para você. As duas coisas, na verdade sim, são 4, né? Então, as duas coisas são possíveis aqui, tá? Então, preposição junto do pronome interrogativo, preposição separada. Eu começo falando pela preposição separada, né, no bloco, e dá às vezes a entender para você que essa é a única forma, não é isso. Eu começo explicando essa diferença, por quê? Porque isso é algo que você costuma ter uma dificuldade maior para entender, porque é muito diferente daquilo que a gente faz no português, tá? Mas não é a única opção. Pode fazer como a gente faz no português, ou seja, preposição junto do pronome interrogativo, ou pode fazer no que é mais comum no inglês, preposição separada do pronome interrogativo. Legal? Qual é a exceção? Who. Who é a exceção, porque who você não pode colar a preposição com ele. A preposição vai estar sempre separada. Legal? Tranquilo, né? Então é isso aí. A gente se vê na próxima. Aquele abraço. Fui!